Turminha do sétimo ano, nossa segunda aula sobre a reforma religiosa ou reforma protestante. Na aula passada, nós vimos a situação da Igreja Católica no final da Idade Média e início da Idade Moderna, algumas práticas da Igreja Católica que eram reprovadas por muitas pessoas, inclusive que pertenciam ao clero católico. E na aula de hoje nós vamos ver os primeiros movimentos de separação da Igreja Católica, algumas propostas de reforma, de mudança na Igreja e a separação da Igreja Católica. Começando então com a reforma que ocorreu lá na região da Alemanha. Então, as reformas na Alemanha. Bem, o movimento na Alemanha vai começar a partir de 1517, com um monge alemão chamado Martinho Lutero, ou Martim Lutero, tanto faz. Ele era um monge que seguia a ordem dos agostinianos, portanto ele vivia num mosteiro que seguia as doutrinas de Santo Agostinho, e ele foi um dos que se manifestou contra as indulgências. Vocês viram na aula passada que as indulgências é a venda do perdão dos pecados, um documento que concedia o perdão de pecados para qualquer pessoa. E o Martinho Lutero vai ser quem vai se levantar contra essa prática. Bem, ele é alemão, né, vivia na região da Alemanha, onde ainda existia um modelo feudal, com nobres, camponeses, a igreja com um grande poder, como nós já vimos anteriormente, a estrutura medieval, ela sendo dona de 1/3 das terras da Alemanha. Portanto, se nós pegássemos todo o território, dividíssemos em 3 partes, uma parte pertencia somente para a igreja. Lembrando que nesse modelo feudal, medieval, terra é poder. Quanto mais terra, mais poderoso é a pessoa, ou no caso da igreja, a instituição. E claro que a nobreza local, como nós vimos também anteriormente na última aula, estava interessada nessas terras que pertenciam à igreja, estava interessada em recuperar as terras da igreja para, claro, diminuir o poder da igreja na região. E aí que Lutero aparece publicamente, ele que já era conhecido por alguns por ser professor da unidade da cidade de Wittenberg, então ele era um professor universitário e que se manifestava contra as várias práticas da igreja, como nós já vimos, principalmente contra as indulgências, a venda do perdão. E uma outra coisa que estava acontecendo naquele momento é que a Igreja Católica estava construindo a Basílica de São Pedro. É aquela igreja que se encontra até os dias de hoje lá no Vaticano. Bem, é uma construção imensa, uma construção monumental e que precisava de muito dinheiro. E a igreja então estava arrecadando dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. E para isso estava naquela prática de vender, fazer vendas de objetos sagrados, relíquias sagradas, que, como nós vimos, eram falsas, eram objetos que eles diziam ser, por exemplo, o espinho da coroa de Cristo, ou um pedaço da madeira da cruz de Cristo, ou um dos cravos que Cristo foi crucificado, e assim por diante. Então, não só de Cristo, mas de vários santos também. Então vendiam pequenos objetos dizendo que pertenciam a alguns santos e enganavam as pessoas para arrecadar dinheiro. E o Lutero, claro, não gostou dessa prática, era contra essa prática. Ele havia ido até a sede da igreja, viu a riqueza que se tinha lá, e lembrando do seu território, ainda tinha um grupo de camponeses numa vida miserável, pobre. Ele achava que a igreja devia ajudar essas pessoas em primeiro lugar e depois se preocupar com construções. Portanto, ele se apresentou contra essas práticas da igreja. Então, Lutero escreveu 95 teses. Eram pequenas ideias, reflexões, onde ele fazia as suas críticas da igreja. Então, ele pegava algumas práticas da igreja e fazia sua crítica em cima dessa prática e tentando fundamentar na Bíblia. Então, tinha lá uma prática, ele expunha que aquela prática não era bíblica, ou ele apresentava alguma prática que ele dizia que estava distorcida com aquilo que havia na Bíblia.
E também apresentava algumas coisas que deveria ser praticado porque estava na Bíblia, mas era ignorada pela igreja, e assim por diante. Então ele pegou essas 95 teses, fixou lá na porta da Catedral de Wittenberg, da cidade na qual ele morava. E também, claro, começou a pregar essas ideias, a espalhar essas ideias. E ele ganhou simpatizantes, pessoas começaram a concordar com ele, aceitar o que ele falava e achar que ele estava certo e a igreja estava errada. A igreja, evidentemente, não gostou da prática do Lutero, aconselhou ele a parar, voltar atrás, parar de falar contra a igreja, falar contra a instituição, mas mesmo assim ele não parou, ele continuou. Bem, o resultado é que o Papa vai excomungar o Martinho Lutero, ou seja, vai desligar ele. Excomungar é desligar da comunhão da igreja. Para aquele que é cristão, se seguir lá a fundamentação bíblica, ele precisa estar em comunhão com a igreja. Porque o membro, cada pessoa é um membro que está em comunhão com a igreja, que estará em comunhão com Cristo, que estará em comunhão com Deus. Quem não está em comunhão com a igreja, consequentemente não está ligado a Cristo, não está ligado a Deus, está desligado de Deus. Então esse é o pior castigo que um cristão católico poderia ter. Em outras palavras, ele foi expulso da igreja, certo? Então ele foi expulso da igreja. Mas ele conseguiu apoio de parte da nobreza que vivia na Alemanha, que começou a dar proteção a ele. Ele sabia que seria perseguido, corria inclusive risco de ser morto, mas os nobres que aceitaram as suas ideias, aceitaram as suas pregações, resolveram dar proteção a ele, esconder ele por um tempo, enfim, dar uma proteção caso alguém atentasse contra a sua vida. E isso, claro, funcionou. Lutero teve tempo, então, para elaborar uma doutrina nova, para uma nova religião. Então, ele vai apresentar uma nova igreja, que continua sendo cristã, mas com uma nova interpretação da Bíblia, com novas práticas. E aí uma coisa importante que o Lutero fez foi traduzir a Bíblia do grego para o alemão. E por que isso era muito importante? Porque uma das ideias que o Martinho Lutero defendia e que outros reformadores vão defender também, é que só a Escritura é que tem validade. Então, na Igreja Católica, quando ia se decidir, por exemplo, uma prática religiosa, uma doutrina, se juntasse as pessoas da alta cúpula da igreja, as principais pessoas da igreja, e eles decidissem alguma coisa como regra, a decisão deles valia como se Deus apoiasse aquela decisão. Lutero achava que não, que todas as regras deveriam ser tiradas apenas das Escrituras, apenas da Bíblia. Então, um dos lemas dos reformadores era somente a Escritura. Lembrando que o que tem a ver isso até com o Renascimento Cultural? Lembra que no Renascimento Cultural eles defendiam a volta aos textos dos gregos e romanos, dos textos clássicos? Muito bem, inspirado nisso, Lutero falava que o cristão deveria voltar para as Escrituras, voltar para a Bíblia Sagrada e consultar apenas a Bíblia Sagrada. Deixar de consultar um sacerdote, a opinião do sacerdote, e passar a consultar apenas a Bíblia Sagrada. Agora, o que adianta incentivar as pessoas a consultar a Bíblia Sagrada, sendo que a Bíblia não tem disponível no seu idioma? Porque nesse momento a Bíblia mais comum era em grego. Mas as pessoas na Alemanha não saberiam ler em grego, a não ser que ela fosse membro, fosse um monge, fosse um padre, um bispo, enfim, não fosse não fizesse parte do clero da igreja. Mas as pessoas comuns, que eram aquelas que o Martinho Lutero incentivava a ler a Bíblia, não conseguiriam. Então, para resolver esse problema, o Martinho Lutero então traduz a Bíblia do grego para o alemão e vai incentivar as pessoas a ler. E aí um outro fator importante desta época é que coincidiu com o surgimento de uma máquina nova, muito importante, que é a imprensa. Até então, todos os documentos, os livros, tinham que ser feitos à mão. Então existia a profissão de copista, uma pessoa que fazia cópias de livro para poder distribuir, para poder vender. Portanto, demorava-se muito tempo para fazer, por exemplo, uma Bíblia, porque tinha que ser toda feita à mão, e era caríssima, muito difícil de se ter. Com a imprensa,
conseguia fazer cópias muito mais rápidas e muito mais baratas e distribuir também com facilidade. Então isso ajudou bastante. Então, com tudo isso, a imprensa e a tradução do grego para o alemão, mais pessoas podiam ler a Bíblia. Aí o imperador alemão, como era aliado da igreja, não vai aceitar as ideias do Martinho Lutero e vai condenar o Martinho Lutero e vai tentar a todo momento conter o luteranismo que estava se expandindo rapidamente. Quando ele tenta proibir o luteranismo, essa nova igreja, essa nova doutrina, começou a ter vários protestos. E é daí que surge então o termo protestante. Então a reforma é porque primeiro tentaram fazer reparos na igreja, mudanças na igreja. Então, como se faz uma reforma em casa, você não está destruindo a sua casa, você está fazendo alguns reparos, consertando aquilo que precisa ser consertado. Então, num primeiro momento, tentaram se fazer algumas reformas na igreja. Então, não teve sucesso, eles resolveram fazer reforma construindo praticamente uma nova igreja. E o termo protestante é por conta da proibição do imperador com essa nova igreja e que motivou as pessoas a sair protestando contra o imperador. Então surgiu aí o termo protestante, que é um termo que muitos usam até hoje. Quando nós chegamos em 1555, o imperador vai então lançar um documento chamado Paz Augsburgo, e que estabeleceu que a religião dos súditos precisa ser a mesma do príncipe. Ou seja, na Alemanha, se o príncipe é católico, todos os alemães devem ser católicos. Por que ele vai fazer isso? Porque com esta determinação, qualquer pessoa que seguir uma religião diferente do imperador, ele vai ter um amparo para poder prender e perseguir essa pessoa, certo? Para dificultar espalhar essas novas ideias. Então aqui nós terminamos a nossa segunda aula. Na próxima aula nós vamos ver como que essas ideias novas do protestantismo, das ideias protestantes, vai se espalhar para outros lugares. Nesta aula nós vimos na Alemanha, na próxima nós vamos ver em outros lugares da Europa.